ambiental faz parte. Nem sabia disso. Começou. Olha, que responsabilidade aí. Então, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira noite do minicurso do professor Lazier Laerte da Silva. Nós teremos, então, 3 encontros referente a essa temática, cada vez aprofundando mais. É um tema muito importante e que merece a atenção de todas as licenciaturas. O tema da noite é Educação Socioambiental em uma empresa petroquímica, uma análise cultural do plástico verde da Braskem. Então, eu sou a professora Juliane, coordenadora dos cursos de Ciências Biológicas, Geografia, História, Letras, Matemática e Química, e quero dar as boas-vindas a todos os nossos alunos. Nos acompanham aqui também a professora Lisiane e a professora Darlise, que farão as suas apresentações antes do professor Lazier poder se apresentar e falar um pouco a respeito dele para vocês. Professora Lisiane. Boa noite. Muito bom estar aqui, né? Ver aqui que nós temos representantes aqui também do curso de pedagogia, né? Eu coordeno o curso de pedagogia aqui na universidade. Ressalto a importância desse tema, né, que o Lazier traz para a gente hoje, nesse primeiro encontro, né, do curso, do minicurso que ele está ministrando, e desejo a todos uma excelente noite de trabalhos, né? Aproveitem muito, aproveitem para tirar as dúvidas, né? Esse é um tema que atravessa todos os cursos de licenciatura, né? Não só a pedagogia, atravessa as matrizes de todos os cursos. Esse é um tema ligado à cidadania, né? A nossa forma de estar aqui na sociedade, se relacionar com a sociedade. Então, desejo uma excelente noite de trabalho para todos. Professora Darlise. Então, eu sou a professora Darlise, né? Estou aqui agora representando a professora da disciplina que o Lazier, então, está cursando, que é um estágio docente, onde a gente oferece esse mini curso, né? O Lazier é doutorando no programa de pós-graduação em educação, e o que ele vai apresentar hoje é um recorte da pesquisa de mestrado dele, né? Então, a gente fica feliz, né, dessa intersecção entre o programa de pós-graduação em educação e o curso de pedagogia e as licenciaturas, né? Um curso também do qual eu faço parte. A gente tem aqui também representantes da disciplina de educação infantil, né? Tem uma aluna aqui. Então, agradecer também, né, professora Juliane, a professora Lisiane, essa oportunidade, essa integração que a gente tem conseguido fazer entre os cursos, né, e passar a palavra ao Lazier, então, para que ele se apresente. No final, ele abre um espaço para que os alunos também possam nos dizer, Lazier, de que curso eles são, tá? Então, eles dizerem o nome, o curso, para a gente ver que cursos estão hoje representados, tá bom? Acho que seria interessante a gente ter essa escuta também deles. Estás com a palavra, então, Lazier. Tá certo. Obrigado aí, professora Darlise, ali, né, pela professora. Na realidade, eu não sou professor, né, na realidade, um intrometido aí nas licenciaturas aí, né. Sou doutorando em estudos culturais em educação da UBRA, né, fiz um mestrado aí na UBRA. E sou administrador, né, na realidade, de empresas, um curso bem, às vezes fora, né, um pouco do eixo ali das licenciaturas, né. Eu fiz uma graduação também em TI, mas é um tema aí que eu defendi na minha dissertação, tenho talvez um pouco, uma certa intimidade, que eu gosto de falar disso, né, que na realidade a gente assiste aí nessas últimas décadas aí um forte apelo midiático aí, né, voltado para a questão da sustentabilidade, que ela vem apresentada para nós ali como um dos grandes desafios aí da atualidade. Envolve questões aí como preservação do meio ambiente, comprometimento e sobrevivência aí da humanidade.
Pode-se dizer ainda, né, que como os discursos acerca dessa noção de desenvolvimento sustentável, ou sustentabilidade, ou ecologia, né, ela vem experimentando aí vários deslocamentos em termos de significado. E aí vem se tornando, com isso, presente nos mais diferentes contextos, né? Contexto científico, político, ambientalista, ou administrativo, desculpa, organizacional e dentre outros. Dá para se dizer que ela é uma palavra, né, esse termo sustentabilidade é uma palavra polissêmica, né? Ela vem destacada revela-se tensionada, dá para dizer assim, numa arena, né, em que diferentes forças, né, seja científicas, ecológicas, consumistas, políticas, empresariais, vão se materializando aí a fim de constituir um sentido de sustentabilidade mais ecologicamente correto, digamos assim, mais viável cientificamente, mais mercadológico, e, por fim, ali o que atenda melhor aí aos interesses das grandes indústrias de plástico, que é o caso aí, né, da Braskem, né. Eu trouxe alguma, eu digo assim, eu sempre tenho o costume de dizer que sou meio raiz, eu trouxe algumas transparências, né, alguns slides, né. Então eu queria mais ou menos aí apresentar, ver se eu consigo puxar eles aqui para ficar melhor aí. Lazier e Darlise, vou pedir licença para vocês. Nós temos uma outra agenda hoje na Ubra, que é uma questão está fazendo um ano, né, das enchentes. Então a Ubra está hospedando um debate e eu e a professora Elisiane vamos precisar nos ausentar para podermos participar desse outro momento. Então, Lazier, deixo a sala e a teus cuidados da professora Darlise e desejo um ótimo andamento do minicurso. Obrigado, professor. Gente, bom trabalho. Um bom evento para vocês também. Eu acho que antes de tu colocares teus slides, Lazier, a gente podia pedir para as pessoas dizerem quais são os seus cursos, né? Eu vi que a Vítria já colocou o curso dela, a Solange, né? São duas alunas da pedagogia. A gente tem o Pedro. Qual é teu curso, Pedro? De que área você é? Oi, boa noite. Eu sou das Ciências Sociais da URGS. Tá. É um convidado do Lazier. Convidado especial, convidado de honra. Ótimo. O Pedro, na realidade, ele é meu bolsista aqui de IC, que ele trabalha Sim, ótimo. junto. Então, a gente, de vez em quando, a gente discute questões, assim, sociais, ambientais, né, comunicações sociais aqui. Joia. Convidei ele. A gente tem também a Almerinda, nossa colega do PPG Edu. E aqui temos também uma outra pessoa que é a Riad. Quem é esse? Não disse o nome. Tu tá entrando com 2 logins, Lazier? Não? Não? Não, eu entrei com um só ali, que é o que eu vou passar. Certo. Mas eu acho que ele é o mesmo daquele... Aquela outra vez. Não, é o mesmo... Tá naquele card ali na live, no Google Live. Sim, tá bom. Então, você pode começar, Lazier. Estás com a palavra e se quiseres, pode já compartilhar teus slides, tá? Vou compartilhar aqui. Apareceu? Está aparecendo a tua dissertação, e não sei se é a dissertação que tu queres mostrar. Não são os slides? Não, são os slides. É uma capa. Ah, tá. Mas será? Uhum. Tá. Então tá bom. Bom, já me apresentei, né? O título aí da minha... Isso é um recorte da minha pesquisa, da minha dissertação, né? Que eu fiz em
em 16, 17, 18, né? Olhei o grau, assim, que é defendido, né? Então, eu fiz um recorte para poder apresentar para você, né? Fazer esse mini curso, digamos assim. O título é um pouco emblemático, é meio que estranho, né? Porque tu vai falar de uma educação socioambiental em uma empresa petroquímica, né? Uma análise cultural, né, do plástico verde da Braskem. O que isso tem a ver, né? Que uma empresa petroquímica vai educar, né? Porque a empresa petroquímica, a gente sabe que ela vem derivada de insumos de petróleo, né? Petróleo, mais química, combustível fóssil. Né? Então, o que ela vai poder educar? Então, eu trago aqui alguns deslocamentos e algumas capturas que a gente vê aí, né? Que uma forma de capturar os sujeitos, né? Vamos usar essa palavra aí, né? Na atualidade. Tem o meu orientador, né? Que é o Rodrigo Lemos, né? Eu sou doutorando, né? Acho que já falei, né? Que é o Darlice. Eu trouxe um sumário, né? O que deve me manter mais ou menos organizado, né? Mas vocês podem até me interromper, caso queiram, assim, para dar andamento melhor, até que eu preciso até dar esse feedback de vocês, até isso é importante. Eu vou ficar assim apresentando slides e vou embalar e não paro mais, né? Eu apresentei esse mini curso assim já em palestras algumas vezes na URGS, fiz alguns artigos sobre ele, né, sobre a minha dissertação, então eu vou falando. Né? Bom, primeira parte dele eu quero apresentar o meu objeto de pesquisa, né, que é a Braskem, e o seu carro-chefe, né, que é o plástico verde, né, que veio a ser a grande solução sustentável, né, que a Braskem coloca aí no mercado, né, solução mercadológica. Trago algumas ferramentas teóricas para situar, né? Na realidade, o pessoal vou falar de pedagogias culturais, né? É engraçado ver um cara formado em TI, de administração, falar em pedagogias culturais, mas é o curso que eu fiz essa migração, né? Então, me desculpe até o pessoal da pedagogia pelo atrevimento ainda nessa aula. Aí, né? As minhas análises, né? Que vai abarcar o plástico verde, né, sobre a sustentabilidade, as lições do plástico verde e algumas dimensões ali que ela apresenta, né, na indústria do plástico, né, e como é que ela vai capturar ali os sujeitos, e como a gente é capturado aí a todo momento dessa grande noção aí da sustentabilidade. Né. A minha primeira justificativa eu até não tenho um momento exato assim para falar como é que eu vim parar nos estudos culturais de educação. Né? Eu até parece que caí meio que de paraquedas, né, nos estudos culturais. Eu, lá em 2016, vim fazer a prova, fui convidado para fazer a prova. Isso é um fato curioso até, né? Esses dias agora eu estava me lembrando ali como é que eu vim para a aula da minha formação, teve um colega que me convidou para fazer a prova, eu acabei fazendo, e migrei, né, para os estudos culturais. E aí me apaixonei pela área, né? Eu vim da administração, de uma área de TI, né? Totalmente diferente, né? Então, não dá para dizer que os estudos culturais ali, ele mudou a minha vida. Em termos assim, eu vim com um pensamento sempre mais cartesiano, alinhado. Hoje não. Então, isso é importante que se fale, assim, né? A experiência que eu tive, e estou tendo ainda também, né? Finalizando meu doutorado, isso é muito importante. O curso de administração de empresas, né, que em tese ele prepara ali os sujeitos alinhados aí com as racionalidades do mercado, né, e celebra essa eficiência aí neoliberal, né, e promovendo discursos sobre sustentabilidade, gestão, inovação, competitividade, resiliência, criação de startups. Eu fui para o lado contrário, né, quando me dei os estudos culturais, né. Eu fui com uma desconstrução crítica aí desses modelos. Eu já caí para o lado da mercantilização das relações sociais, essa naturalização da exploração ambiental, o marketing corporativo, que o marketing até eu sempre gostei, né, quando eu fiz o curso de administração. Sempre achei interessante como é que eu via aqueles modelos, eu procurava sacar e desconstruir aquilo, como é que funciona assim o marketing. Então, uma coisa que sempre me cativou, assim, me aguçou. E os dispositivos de poder, né, que sempre veio embutido no nosso modelo que a gente tem hoje, né? A gente está sempre implicado em relações de poder.
Uma justificativa 2, dá para se chamar assim, né, que eu queria investigar à época, a Braskem, ela na verdade era um braço da empresa Odebrecht, ela estava envolvida num monte de falcatruas, assim, violações premiadas, né? Isso da Operação Lava Jato. Então, é um fato que me chamou a atenção, porque eu não conhecia até a Braskem. Na verdade, até como administrador, eu sonhava até em mandar currículo para lá. Hoje eu não trabalhei lá, né? Mas, então, umas coisas interessantes que acontecem. E a Braskem, ela foi condenada a várias coisas, ela deixou de operar, para ela poder continuar operando aí no Brasil, ela teve que pagar um acordo de leniência, né, que quando tu paga bilhões e bilhões para o governo, para ressarcir, né, para poder continuar essas operações. E isso aí, mais ou menos, a Braskem estava, e o grupo do Odebrecht, em 12 países, mais ou menos era Peru, México. Esse abaixo aqui é o Marcelo Odebrecht, ele tinha um gabinete, né, de propina no Palácio do Planalto, ele foi preso em 2016, no auge ali da queda da Dilma, né, o impeachment da Dilma, e mais ou menos quando estancou a Operação Lava Jato, né, ele ficou preso até o ano passado, não, até 2023. Estava controlando as eletrônicas, né, e aí agora foi liberado, tá atuando ainda. O grupo Odebrecht, que todo mundo conhece, assim, né, é um grupo baiano, né, do Nordeste, né, e atuando na construção civil, né, tem várias frentes aí, né. Quando deu esses escândalos Lava Jato, também caiu aqui também a OAS, né, que também foi responsável pelos estádios do Grêmio, da Arena do Grêmio, então tem várias construções de engenharia, né, foi feita. O grupo, né, Odebrecht, ele sempre esteve no governo, ele sempre esteve conveniado e aí articulado com o governo. Isso é um recorte do Jornal do Brasil, lá de 93, que aí já tinham denúncias contra o grupo, né? Tinha um esquema de corrupção envolvendo empreiteiras e políticos, né? Então, essa estrutura de governança sempre colocou essa empresa, a Odebrecht, depois a Braskem, e continua colocando a Braskem nisso, no epicentro de muitas interações aí, questionamentos ali sobre o impacto desse casamento entre governo e uma empresa privada, né? Então, o meu objetivo aí, né, desse meu curso é eu apresentar, então, essa problematização, essas discussões sobre as múltiplas ações educativas de sustentabilidade nas estratégias publicitárias relacionadas ao plástico verde da Braskem. E com foco nas pedagogias culturais, né, que a empresa mobiliza, né. Como estratégias publicitárias, a gente vai entender as propagandas que ela faz veicular. E a gente, nos estudos culturais, vai entender como artefatos culturais, que são os sites institucionais, os folders, as cartilhas, as revistas, tudo que ela propagandeia e se faz postular, né, hoje. Com um objetivo ali específico, né, eu sempre busco identificar as estratégias indiretas de marketing corporativo que vem embutido, né, nesses artefatos culturais, né, e verificando assim como a empresa se institui como uma promovedora enganjada nessa causa socioambiental, identificando como ela se legitima através desse discurso, principalmente de inovação e sustentabilidade, sendo uma empresa petroquímica de plástico, né. E a gente sabe, né, pelo discurso ambientalista e pelo senso comum, que é um dos grandes vilões aí hoje da atualidade. Tem essa noção de sustentabilidade, como é que ela é utilizada nos referidos artefatos para agregar valor à sua marca. Essa marca do plástico verde, do Iron Green, eu vou tocar mais adiante. E como a Braskem vai fazer essa questão da marca uma questão simbólica, de força e credibilidade para o país, com divisas elevadas, é necessário. É um grande discurso aí que a Braskem postula. Eu peguei alguns retalhos para falar desse tema, vão vindo da administração, tem muitos autores que se debruçaram já nesse tema, um tema que vem, digamos, aí nas últimas, eu acho que provavelmente 4 décadas, né? Que eu acho que a grande primeira convenção, desde a década de 70, esse termo do desenvolvimento sustentável ele vem na esteira de questões sociais relativas à globalização, ao capitalismo, e
suas diferentes fases do desenvolvimento. Né? Tinha liberalismo, agora a gente está no neoliberalismo, e em articulações, então, com essas questões ambientais e sociais. Tem alguns autores, que além dos estudos culturais, né, um autor que eu até gostaria de citar ali, que trata bastante, que é o sociólogo Zygmunt Bauman, né, que faz do capitalismo parasitário, né, que tem um discurso até mais pessimista, como tantos outros já têm. Esse ideal aí do desenvolvimento sustentável é mais ou menos como o da justiça social. É uma coisa discursiva, nunca vai ser atingida. Então, ele tem uma visão bem pessimista. Nesse livro aí do Capitalismo Parasitário, ele vai indicar alguns quadros de incerteza que foi referente aí à transição do século XX para o século XXI, que a gente vem pós duas revoluções industriais, né? E onde se não tinha essa preocupação, né? Como eu disse, é uma coisa de 4 a 5 décadas para cá. Né? Ele vai apontar para dois fatos irreversíveis, né? Eles não tem como fugir e que são já um clichê que todo mundo quase que fala. Seja, é a multiplicação em larga escala dos seres humanos, né? E que vai contribuir para esse dilema ambiental, né? Já que nessa ansiedade do resultado, do sucesso da espécie humana, digamos assim, a gente chegou no limite do que o planeta suporta. Isso aí está bem pungente, assim, né? em nós, em vários autores citam assim também, né? Não é um privilégio só dele. Mas ele também, eu acho muito bacana quando ele fala que o fato de que os seres humanos desejam efetivamente gerenciar a natureza. E aí espero que a natureza obedeça absolutamente às suas necessidades e desejos. E assim, no limite, regular e controlar assim, todo o planeta. Então, algo assim impossível. A gente já viu vários impactos, né, ambientais aqui no Rio Grande do Sul. Por exemplo, a gente teve o impacto do clima, isso ano passado. As pessoas saíam para fazer o debate sobre as enchentes, aí tá todo mundo. Eu falei com a minha mãe há poucas horas atrás, ela tá preocupada com a chuva, começa a chover muito e vai alagar tudo, então o pessoal assim tá bem traumatizado. Então a questão ambiental é uma coisa séria. No Brasil a gente sempre teve um protagonismo, assim, a gente vai ter agora com a COP30 em Belém do Pará, a gente teve um Eco 92, depois teve a Rio Mais 20, né, que a gente colocou aí para comemorar os 20 anos da Eco 92, que falaram-se sobre o clima. Eu tenho o Protagonismo do Brasil também na primeira conferência, isso é importante de eu citar, assim, né, na primeira conferência de Estocolmo, na Suécia, o governo brasileiro, quando você falou, né, de clima, ele liderou o bloco de países em desenvolvimento que tinham oposição de resistência ao reconhecimento da importância desse problema ambiental. Eu acho, assim, eu me arrisco a dizer que a gente deve continuar tendo. Tinha um argumento ali que a principal poluição na época era a miséria e que se negava a reconhecer o problema dessa explosão demográfica que o Bauman falava já. Então, teve um fato curioso, pode saber, eu deixei até a fonte aqui, né, que no ápice do clima ali, dos ânimos exaltados, né, em protesto, o Brasil estendeu uma faixa célebre, que dizia assim: bem-vindos à poluição, estamos abertos a ela. O Brasil é um país que não tem restrições. Temos várias cidades que receberam de braços abertos a sua poluição, porque nós queremos empregos, dólares para o nosso desenvolvimento. Claro, a gente vinha num contexto de leitura da ditadura militar, né? Estavam no comando, então tinha aquela coisa do milagre econômico, vamos subir, vamos desenvolver para depois a gente se preocupar com isso. Então a gente teve, acho que pouco tempo atrás, o governo também que falava dessas coisas. Uma coisa importante, assim, também, a gente teve para sediar também uma COP, se me está lembrado, se eu não me engano, eu fiz até uma colinha, deve lembrar, ela foi a COP 25, ela foi com você em Madrid, era para 2018, e aí alegaram questões orçamentárias, aí na época eram eleições também, o Temer estava no poder, então a gente já sabe da história que deu. As minhas capturas, né, e falar sobre o meu caminho investigativo e das pedagogias culturais, né. Para fazer um recorte, trabalhar nos estudos culturais, os culturais vai entender que
a escola ali não é o único, ou talvez o mais importante local de produção cultural, né? Vai gerir conhecimento. Tem outras instâncias, demais instituições que educam ou capturam os sujeitos. Tem um autor importante que eu peguei, e é a tese dela, que é a Paula Deporte de Andrade, que ela faz uma cartografia das reinvenções do conceito de pedagogia cultural. Aí tem um telefonezinho, ela botou na capa dela, né? E a gente pode analisar isso como a gente também, por instante de captura. Hoje a gente é capturado a todo momento, né? Ou seja, por rios, para rede social, a todo tempo a gente fica aqui debulhando um tempão enorme aí, sendo capturado, digamos assim, pelo telefone, né? Então esse conceito de pedagogias culturais, ele surge como uma ferramenta produtiva. Vai discutir a relação entre os artefatos da cultura e os processos educativos. Então ele tem sido útil aí para problematizar nossas pesquisas aí, né? E dinamizar esse conceito de pedagogia. Seria muito difícil eu pegar algum autor, digamos, de uma outra área da educação, talvez citar aqui o Centro Culturais, pegar vários autores de várias fontes, né? Ele bebe de várias fontes, digamos assim, mas tem uns assim que não conseguiram não nos ajudariam a fazer um trabalho como esse que eu fiz com pedagogias culturais, que foi uma análise de artefatos, de coisas, sei lá, Paulo Freire, ou Karl Marx, ou Max Weber, ou Piaget, e respeitamos eles ali, mas ele também, nesse sentido, ele não já deu. Então, eu teria que pegar, para falar de pedagogias culturais, né, os autores que já se debruçaram, né, nessa questão. Mas eu tô com a mão levantada, eu não sei se tu prefere que a gente vá fazendo a intervenção enquanto tu fala, ou se tu queres primeiro apresentar tudo e depois a gente conversa. Não, pode falar. Não, tu sabes que estava pensando ali antes, eu tô com a mão levantada um tempinho, não sei se tu consegue ver quando a gente levanta a mão. Não, até porque eu deixei em contra um modo apresentação, eu ia até perguntar isso, porque eu não consigo ver. Então eu acho que quem quiser falar, daí não levanta a mão, pede com licença e entra na fala, né? Porque daí acho que fica mais fácil para te saber que alguém quer falar alguma coisa, né? Tu sabes que fiquei pensando ali, né? Aquela notícia que tu traz de 72, né? Que o Brasil se abre para poluição, e fiquei pensando, né? Nossa, que contexto e que época, né? Porque eu acho que essa é uma coisa também que tu estás trazendo aí, né? No teu texto e no teu trabalho, é do quanto também, né? A gente precisa situar tudo isso a um contexto de época, né? A gente está lá no Brasil desenvolvimentista, né? Mas ao mesmo, né? Um país desenvolvimentista, assim. O Brasil precisava crescer, então tá, venham para cá, né? Não importa se vai ter poluição ou não. Gente, olha o que é isso, né? O que é isso se a gente para analisar o que é isso num contexto de época, assim, né? Hoje, obviamente, essas questões não seriam vistas assim, me parece. Mas, ao mesmo tempo, né, quando a gente localiza aí um COP30 que vai ter em Belém do Pará, eu estive em Belém em 2019, não, 2022, para um congresso. Eu fiquei impressionada com o esgoto a céu aberto, assim, várias ruas próximas à universidade, e aí a gente vê, né, tem alunos que são de Belém do Pará no mestrado, no doutorado, e as pessoas relatando o quanto a cidade tem sido arrumada para o COP30, né? Quer dizer, olha o que é, né? O esgoto está sendo... como é que a gente chama? O esgoto está sendo organizado, a cidade está sendo organizada, eles estão vivendo o COP30, assim, um processo de revitalização da cidade. E aí a gente vê o quanto as coisas se caminham muito para isso, assim, né? Ah, vai ter tal coisa, então a gente precisa mostrar uma outra cidade, que não é Belém do Pará, né? Então, são só reflexões, assim, para a gente pensar o quanto... essas análises culturais que tu estás trazendo nos ajudam a pensar,
né? De como também esses discursos vão se constituindo, né? E aí, quando tu trouxeste aquela fala, nossa, fiquei impactada ali, né? Mas é realmente uma questão de época, né? Sim, aquele foi um slide provocativo, professor. Quando eu te passei os slides, não tava isso aí. Isso aí na minha dissertação tá, eu até tinha esquecido. E aí depois, assim, não, mas eu digo sim, na realidade essas coisas elas não são estranhas, elas já aconteceram. Vai analisar até essa própria saída, que foi em 2018, da gente sediar uma outra, a COP25, que seria, ela foi, como disse, era do governo Temer, né? A gente foi num período que saiu pós-Lava Jato, pós-saída da Dilma, pós-indo, e aí vem o vice, o Temer, né? Uma questão política, né? Eles alegaram questão orçamentária. Não se queriam também discutir isso. Até que na gestão depois foi uma enxurrada de que é que eu estou estudando agora no doutorado, né? Uma enxurrada de desmonte de leis ambientais. Então, e claro, a gente via novamente, tinha uma ameaça novamente dos militares no poder, né? Então, coisa assim complicada, né? Então eu deixei provocativo mesmo, porque isso aí é uma coisa não estranha. Ela tinha em 70, teve umas coisas assim também há alguns anos atrás, né? Sei lá, pode daqui a pouco ter de novo, né? Não sei quem é que vai assumir ano que vem. Então, as coisas para a gente ficar pensando mesmo. E, ao mesmo tempo, pensar o quanto também essas questões todas, elas são pensadas a partir de um evento, né? Ao Sim. COP30. Então, se gera um evento, é o evento que vai promover algumas coisas, tu entende? Assim, talvez esse conceito de evento, assim, né? De que não é uma coisa que ela é longínqua, ela é duradoura, ela é para ser pensada, é um evento. O evento é curto, ele tem seu tempo, né? Não sei se eu estou falando aqui bobagem, mas eu fiquei agora pensando um pouco sobre isso, assim, né? O quanto os eventos, eles existem, mas eles são líquidos, eles são curtos. Tu entende o que eu quero dizer? Não sei se isso mobiliza tanto. Sim, eles são discursivamente, assim. Eles são da linha do discurso, E não são são da linha efêmeros, prática. parece. Usar um termo Vão. chulo, assim, são da boca para fora. Na verdade, é uma coisa de, até então, que mascara certas coisas, né? Uma maquiagem, né? A gente não quer pensar assim, mas é que, na realidade, a história está provando isso, né? A gente tem esses fatos, né? Eu espero que na COP30 não aconteça coisa de faixa dessas aí. Vamos ser otimistas quanto a isso. Mais alguém? Eu acho bem importante as pessoas contribuírem com a discussão, né? Eu acho que a ideia nossa aqui é fazer uma conversa sobre o que o Lazier está trazendo, né? Então, eu acho interessante que se alguém quiser se manifestar, quiser contribuir com a discussão, também pode, tá? Pode pegar o microfone, pessoal. Não se envergonhem. Então, vou seguindo aqui, né? O que as análises culturais, né, como a professora falou, que fazem, né? Os estudos culturais empreendem, né? Tem uma autora que eu gosto muito, né, que foi minha professora, uma excelente professora, que é a Maria Lúcia Wortmann, né? Foi da minha banca, ela já está mais velhinha, já, com mais de 80 anos. Mas excelente, eu aprendi estudos culturais bastante com ela. Sempre me emociono quando falo dela, né? Acho assim, foi uma pessoa muito importante na minha vida, como experiência. Então, ela tem alguns livros dela, né, que eu sempre vou lá e se eu estou em dúvida de alguma coisa, não, vou lá pegar o livro da Maria Lúcia e um pedaço ali e ver o que ela falou sobre isso. E ela vai ajudando, né? E a autora vai dizer o quê? Que os estudos culturais fazem incursões a teorizações e metodologias de muitas áreas do conhecimento. Pegam da sociologia, da pedagogia, da biologia, do direito, da economia, da administração. E aí elas isentam até seus praticantes da obrigatoriedade de localizar os estudos exclusivamente em uma delas, né?
Então, elas vão fazendo pequenos recortes, né? Pequenos que sejam, né, para enlaçar o acordo. Faz uma espécie de curso de retalhos, mas não bem isso, né? Tem que ser bem estudado, bem escrito, né? Ela coloca que se trata de um patchwork imperfeito, né? Heterogêneo. E que as análises culturais, elas são importantes, elas são vertentes que buscam valorizar as práticas e os efeitos sociais, que dão sentido, que o grupo tem significado. São análises diferentes, e umas análises, como eu disse antes, que era difícil de eu fazer em outra área, né? Então, elas fazem uma das maiores práticas investigativas, né? E elas consideram as investigações qualitativas e quantitativas no mesmo nível, né? Sempre iguais. Por fim, eu acho que os estudos culturais, ele tem dois grandes autores, né? A Darlise pode me corrigir aqui também. Mas, assim, o pessoal que vai para uma área do filósofo do Michel Foucault, né? Que vai tratar ali a representação ali a partir do discurso. E tem o Stuart Hall, que é esse livro aí do Cultura e Representação, né? Que vai tratar a representação a partir das práticas, né? Discursivas, a partir da linguagem, né? Não da linguagem em si, inglês, português, uma linguagem no sentido mais amplo, de prática mesmo. O livro ele tem uma capa meio estranha, surreal, né? Ela faz uma montagem, eu achei interessante, eu escaneei o livro e coloquei aqui para eu poder, que é o autor que eu usei e eu uso ainda, né, para falar de representação, como as coisas são representadas hoje, né? E tentando analisar o livro, a capa do livro, né, é uma montagem, né, de hibridismo, né? É composta por partes humanas, o tronco, os braços, tem uma cabeça de ovelha ali, uns objetos ali que são uma câmera tecnológico, decorativos, tudo exposto de uma forma surreal, né? Essa composição ela vai remeter uma ideia de que identidades culturais são construídas, fragmentadas, imutáveis, que é o tema central do Stuart Hall. E ele escolhe a escolha por uma figura não naturalista, simbólica, pois evoca a ideia de que as representações elas não são um espelho da realidade, tem um espelho ali, né? Mas são construções sociais, desculpa. A capa, então, ela traduz ali visualmente, talvez, a tese do livro, né? Que vemos e conhecemos ali entendemos como cultura e identidade, né? Que é sempre mediado por práticas de representação, né? Até a cabeça ali cabeça da ovelha, ela pode simbolizar uma certa normalização, uma docilidade ali, né? Uma padronização, digamos, de sujeito, um assujeitamento, né? São ideias ali que o Hall ali, ele critica, ao mostrar ali como os discursos hegemônicos moldam as formas de ver e representar o outro. Então, em resumo ali, né, é uma capa provocadora, a imagem ela reforça ali graficamente a principal tese do livro, né, que é cultura, é um campo de disputa simbólica, né, e política, onde as representações aí moldam como sujeitos e grupos são percebidos ou excluídos, né? Então a capa propõe um olhar crítico. Então, o próprio Hall explica ali, né, o conceito dele de construção representacional, né? Uma imagem ali sem conhecer o seu contexto, a sua legenda pode nos induzir ao erro, né? Sobretudo ali pelos múltiplos significados que as imagens carregam, sendo assim o significado pode flutuar, nem sempre se pode fixá-lo. Nessa tentativa de fixação é fruto de uma prática representacional que intervém ali nos vários significados potenciais da imagem e tenta privilegiar sempre um deles. Privilegiar. Meu material empírico, eu botei um lembrete aqui, que eu estava lembrando, como é que eu fiz as análises culturais, como é que eu coletei. Eu tenho uma pasta, uma coleta, o pessoal está enxergando aqui, vou levantar aqui, que eu coletei várias coisas que tinha de artefatos. Estão enxergando aí? A gente estava enxergando uma pasta amarela, agora quando tu levanta o documento, a gente consegue ver, mas não consegue identificar o que é, né? Não, são várias coletas que eu fiz de artefatos, né? São folders, CDs, revistas, que eu fui coletando nas minhas andanças quando eu fiz o mestrado, né? Então eu fui
quando eu estava na pesquisa, né, eu fiz essa coleta, né, então eu achei importante. Ainda tenho ele guardado, então agora nós vamos fazer o curso, eu vou mostrar ali as revistas que eu coletei ali, né, mais tarde tem eu ali nas fotos. Então, uma coisa interessante, né, Lazier, que quando a gente está produzindo, seja um trabalho de dissertação, de tese ou um TCC, e bem isso que tu estás falando, né? Quando a gente está com o tema em foco e fazendo já um capítulo analítico, ou mesmo já, né, pesquisando sobre isso, toda vez que a gente se depara com uma situação em que aquele tema que a gente está estudando aparece, a gente consegue centrar a atenção e mesmo captar, né, documentos de coisas que às vezes não passavam tão próximas ou passavam tão próximas e a gente não via, né? Como se fossem não lugares, e aquilo passa a ser um lugar, né? Um lugar da pesquisa. Então a gente acaba recolhendo coisas que a gente nem esperava, né? E isso um pouco do que tu estás trazendo, assim, né? sim, é isso mesmo. O olhar fica mais focado para os temas da pesquisa e o quanto isso é importante num trabalho de pesquisa. Totalmente. Né? Vou citar novamente a Maria Lúcia, por isso que ela foi importante, professora. Ela, nas primeiras aulas delas, e até em outra segunda disciplina que eu fiz umas 4, 5 disciplinas, os 2 anos de mestrado com ela. E ela sempre falava o termo, não, tu pega isso que tu tá falando e tu achou o teu objeto de pesquisa, tu tá construindo o teu objeto de pesquisa, tu agarra ele. E eu posso dizer que eu fiz isso. Eu andei, a minha pesquisa não foi etnográfica, foi de coleta, mas eu andei por tudo. Eu tenho até hoje uma cartilhazinha, que agora vocês estão vendo na câmera, da Braskem, que ela está toda surrada, eu uso até hoje, faz uns 8 anos. Então, que eu ganhei, assim, eu fui coletando. Então, isso é importante. Até para me defender os meus eixos analíticos, né, que eu quero demonstrar aí, né, que é o papel de ícone de inovação tecnológica que é atribuído ao plástico verde, né, e as lições em torno desse conceito de sustentabilidade socioambiental que pode ser lidos aí, né, a partir do plástico verde. Como eu já tinha os eixos, eu tinha início não, demorou assim para ter esses eixos bem alinhados. No momento que eu tive isso construído na minha cabeça, eu fiz exatamente isso que o professor está falando. Eu agarrei e aí não soltei mais. E olha, eu não soltei, eu tento soltar a Braskem da minha vida e ela não sai. Eu sempre vejo uma leitura dela, sempre tenho que fazer alguma coisa. No meu doutorado também tem um eixo que eu vou falar sobre ela, retomar um assunto em outra linha, então é difícil, ela não me larga de mão. Deixa eu beber um pouco da água, gente. Aqui sou eu, esse de preto aqui, de costa, mais cabeludo, aí, não tinha nem óculos ainda, né? Esse aí sou eu fazendo essa coleta, a que você está se referindo aí. Isso aí são estantes, né? A Braskem, que é uma empresa rica, né? Ela sempre monta uns estandes em eventos e praças, os melhores possíveis, né? Os mais ricos, digamos assim, né? Então ali eu ficava com esse olhar atento. Até que as primeiras fotos e eu trazia para a minha orientadora eram isso, ó, tem um artefato assim, que a Braskem, o propósito da Braskem é melhorar a vida das pessoas, criando as soluções sustentáveis da química e do plástico. Isso aí, logo nos primeiros 4, 5 meses do mestrado, eu já sabia que, não, eu quero pesquisar sobre marketing, que é uma coisa que eu gostava na administração, e eu queria pesquisar sobre a Braskem, porque é uma big empresa, tinha essa questão política, como eu falei, mas o marketing era muito forte, assim, né? Então, e sobre as coisas sustentáveis, né? Sobre o desenvolvimento sustentável. Então, foi para indo, então para lá que eu fui. E fui coletando ali esses materiais, né? Aqui a Braskem também está num evento na praça aqui em Porto Alegre, né? Tem uma árvore de plástico, né? Ela faz um showzinho com o cantor, tem um pessoal aqui que tá, as crianças vão ali e tem uma professora que isso aí era uma aula de educação ambiental, né? Tá um tempo, recicle, use plástico, coisas desse tipo. Eu também fui na reserva ambiental da Braskem, né? Isso aqui sou eu de verde, né? Eu estava bem diferente do que eu estou agora, né? No mestrado. Eu ocultei a pessoa, fiz uma visita. Na indústria, eu nunca consegui ir, que é em Triunfo.
uma das indústrias da Braskem. Mas na estação eu consegui ir, fui muito bem recebido e eu recomendo que as pessoas que moram na região de Porto Alegre, que façam a visita. Liguem o telefone, mandem e-mail e vão lá, agendem em colégios, assim, porque é maravilhoso. Não sei se a menina está lá ainda, né? Ela me recebeu super bem, aqui o rosto dela aí, né? Mas é muito legal essa estação. Eles têm vários ciclos, vários jogos educativos que recebem alunos do ensino fundamental. Do primeiro ao quarto ano eles falam sobre cidadania, do quinto ano sobre uma palestra sobre resíduos. Tem museu sensorial ali. Tem uns animais ali taxidermizados. Isso eu não gosto muito, né? Que é aqueles animais empalhados, mas tem lá. Então, tem várias coisas. Eu recomendo fortemente ali que vão lá. São 68 hectares, né, de fauna e flora, né, ao lado da indústria, no polo petroquímico ali de Triunfo, né, e recebe essas visitas agendadas. Né. Isso eu também pude coletar, né. Tanto que aqui a minha sacola que estava cheia desses artefatos, né, que eu fui pegando. Bom, o que é mais ou menos a Braskem, né? Já falei que ela é um braço ali da Odebrecht, ela tem uma parceria aí, né, entre a Odebrecht, né, essa empresa do Grupo Baiano, né, que está fundada aí pelo Norberto Odebrecht, que é vivo ainda, né, 38% das ações são dele e 32% ali são da Petrobras. Por que a Petrobras? Porque o plástico vem do petróleo, vem do nafta, vem do etanol, vem do gás, e ele vem... Por que a Braskem está no polo petroquímico? Porque tem a Refap ali da Petrobras e tem um duto que escoa do litoral, né, para o petróleo aqui para dentro do polo petroquímico. Isso aí vem por baixo da terra, né, no litoral do Rio Grande do Sul, acho que é Tramandaí, salvo engano. Bem-vindo, né? A Braskem aí é uma das maiores aí, petroquímicas das Américas. Ela tem plantas no cenário global, aí, 29 plantas no Brasil, 6 nos Estados Unidos, ali, né? 2 na Alemanha, e México, e a exporta aí para quase 100 países. Né? Então, uma empresa, assim, uma empresa gigantesca. Do Rio Grande do Sul, assim, aqui só esse polo industrial, acho que ela é dona mais ou menos mais da metade ali do polo, é da Braskem. Né? Como disse, eu não fui lá, não fui, porque tem aquele sigilo todo industrial, eles não deixam entrar. Né? Então, o que ainda sobre as pistas que a Braskem nos dá sobre o caso socioambiental dela? Né? Ela vai se mostrando no site dela como estratégia, sempre importante para o Brasil, porque ela veicula muitos índices elevados, né, financeiros, assim. Ela ficou atrás no último desempenho, é apenas da indústria alimentícia e de bebidas, que são dados da Associação Brasileira de Química, né. E na química mundial ela ficou na 8ª posição, então uma super empresa, né. O site da empresa, né, claro, vem inovação e sustentabilidade. Esse aqui é o plástico, né, esses grãos aqui, né, de resina termoplástica, né, que daí é onde gera-se garrafa PET e outras coisas, e tudo que a gente tem hoje de plástico. É difícil ter algum material hoje que não contenha plástico, né, para ver a importância como ele está inserido nas nossas vidas, né. Mas a empresa, ali no seu site oficial, né, institucional, ela vai se posicionar como uma instituição socioambientalmente orientada, através dos seus vários projetos e práticas norteadoras, que vão ali desde a temática da sustentabilidade, como uma empresa inovadora que visa melhoria a qualidade de vida das pessoas, né, como uma empresa responsável e na comunidade onde ela está inserida. O Braskem, logo depois daqueles escândalos que teve da Lava Jato, lá em 2016, 2017, ela tentou se descolar um pouco da imagem da Odebrecht, né? E tanto que ela era todos os logotipos dela eram todos em vermelho, né? Após aqueles escândalos, ela tentou dar uma descolada e trocou tudo para azul. Isso foi lá em 17, 18, mas eu não estava concluindo ali, defendendo meu mestrado. Era muito manjada, né? Tinha muita denúncia de corrupção e várias coisas, então grandes empresas fazem isso, né? Trocam de nome. Ela foi para ser vendida várias vezes. Agora eu vi uma notícia essa semana, acho que foi ontem, que ela ia ser vendida para um outro grupo,
ela tem sempre, assim, uma especulação, talvez seja, sei lá, estou chutando, para subir na bolsa de valores, ou alguma coisa, ela queria sair um pouco das mãos ali da Odebrecht. Então, não sei se vai ser efetuado de fato. São coisas que vêm acontecendo aí, né? Como essas grandes corporações, elas se movimentam. Um discurso, assim, forte, que tem em todo, que é o discurso da inovação, que é uma das palavras, assim, digamos, da moda, né? A outra é sustentabilidade, a outra talvez seja até empoderamento, né? Que vem, mas a inovação é uma palavra que ela é pronunciada assim a exaustão no meio organizacional contemporâneo, a ponto do estudioso ali da área que eu escrevi, que é essa autora, e concluir que as organizações ocidentais estão vivendo o fenômeno da neofilia, o culto ao novo. Como os meios tradicionais de transformação e de maximização do lucro têm se mostrado insuficientes ou têm falhado completamente, aí o capitalismo tardio, né, ele voltou-se para a ideia de que o velho é ruim, e sempre o novo é sempre melhor. Então a inovação ela sempre esteve no âmago do processo de desenvolvimento capitalista, né? Para a autora, ali, a inovação não se trata apenas de produzir novidades em um ritmo cada vez mais frenético, mas principalmente transformar a invenção em mercadoria e pôr no mercado como um produto de marca patenteada. Que é o caso daí, finalmente, chegou ali, né, do plástico verde da Braskem, né? Essa aqui é uma planta industrial, né, da indústria da Braskem, né? Para ver a magnitude dela, né? Em 2010, ela faz a grande jogada ali na corrida assim sustentável, essa grande cruzada do dilema ambiental, né? E pelo mercado dos produtos sustentáveis. Ela cria o plástico verde, patenteia ele, que é este selo aqui, I am green, eu sou verde, que é plástico. É um plástico, né, que dele vai ser oriundo da cana-de-açúcar, né? Que ela vai dizer que é um plástico que é verde, na realidade, só no nome, né? Um marketing direto, aí começa a análise de marketing, né? Ele é um plástico como outro qualquer. Vai levar os 200 anos para se decompor. Então, a Braskem patenteia isso. Ela cria esse plástico e bota ela como marca, a identidade visual dela, né? Para fugir, que vai ser a grande contrapartida da sociedade, para a sociedade, né? Ele sendo um plástico inovador, reciclável, renovável. Ele não é biodegradável, né? É importante que se diga. No início da minha pesquisa, eu achei que ele era biodegradável, tinha várias conversas, e aí não, eu estudei, não, é a mesma coisa que o outro. É só o discurso que moda, é a fonte da matéria-prima que vai, ao invés de petróleo fóssil, ele vai ser trocado pela cana-de-açúcar. Eu não preciso nem dizer, né? Se todo mundo resolver aqui fazer plástico e plantar cana no Brasil, né? Vai ser um horror, acaba-se tudo e vai ser tudo para consumo de plástico, né? É uma monocultura, né? Ela reconhece o alimento que tem, mas são coisas mais dosadas, né? Então, esse vai ser a grande jogada dela, né? Analisando culturalmente as imagens e as propagandas que ela postula ali sobre os artefatos, né, sobre o plástico verde, eu vou dizer ali que o esquema que ela cria, né, o esquema que a Braskem cria, uma impressão de que existe uma progressão linear, natural e necessária, da qual a Braskem é a parte central. Ela cria uma ideia de que a Braskem faz a intermediação entre a natureza, a gota de petróleo aqui e a cana-de-açúcar. E esse aqui é o gás, né? O nafta. E, sei lá, o etanol, também, que é o combustível fóssil. E para transformar no plástico que a gente conhece, nas garrafas PET, ou em outras garrafas que a gente tem, que a gente usa e abusa aí nas nossas vidas, assim, cotidianamente. Um outro esquema, que é um discurso, assim, que ela faz um balanço ambiental positivo, né? Isso a Braskem postula. Que o plástico verde, ou aqui é polietileno verde, né, que é o PE, né, de polietileno verde, ele captura o dióxido de carbono da atmosfera. Então, uma forma de convocação aos sujeitos, né, para a aquisição desses produtos verdes que ela vai postular, né. É um formato esquemático da imagem que ela vai se assemelhar muito aos diagramas encontrados nos livros didáticos escolares, né, de ciências, para apresentar os ciclos da natureza, né.
pessoal da biologia ali vai... Talvez eu queria muito escutá-los depois, né? Porque tu cria uma ideia de circularidade, né? De um ciclo, né? Onde é um começo bem demarcado, né? Que é a cana-de-açúcar, que é ela que vai captar o dióxido de carbono como qualquer outra planta. Mas aqui não, a Braskem está dizendo que é o etanol, né? Então, há um discurso invertido aí, né? Então, tu tá um começo bem demarcado que se compra o final com o retorno do que foi produzido e purificado da atmosfera terrestre. Aí tu tem redução dos gases de estufa, tá? Que é o resultado final, né? Tu cria assim, um mundo mais sustentável. Pode-se dizer aí nessa apresentação do plástico verde que ele está configurado como um integrante então dos chamados ciclos naturais, aos quais ele atribui o papel de garantir o necessário equilíbrio entre os processos que ocorrem na natureza. Só que não é, né? Em 2016 também, um ano legal, até agora estava lembrando que o plástico verde foi criado em 2010 e esse ano ele tá completando 15 anos, né? Agora que me ocorreu isso aí, vamos falar nas datas, né? Em 2016, é o ápice, né, da Braskem. Ela consegue colocar esse plástico verde até no espaço. Tem uma reportagem do G1, né? Mas rendeu uns minutos no telejornal, nos jornais do Bom Dia Brasil, né? Documentário de 47 minutos no Discovery Channel. Eu assisti ele várias vezes. Na época, assim, a impressora 3D ela não estavam tão como estão hoje, né? Tão acessíveis, digamos assim. Os Estados Unidos talvez não. Então, os astronautas da NASA eles conseguiram fazer uma ferramenta para fazer algumas manobras, alguns concertos no espaço. E o único que resistiu a isso aí foi o plástico verde, né? Teve essas propriedades, né? É uma coisa mais química ali, né? Se comportou bem. Então, isso aí foi o ápice da propaganda da Braskem, né? Que só aí ela se valeu na loteria, né? Então, tu conseguiu colocar isso aí até a NASA, isso aí foi propagandeado e usado e abusado várias vezes, né, para criar esses bens no espaço. Então, o selo que a Braskem criou, né, que é o que tem no início, a foto anterior, né, é a identidade visual dela, né, é o endosso que a Braskem faz, né. Esse selo ele não tem nenhum certificado, assim, um certificado da Braskem, não tem outro certificado qualquer, que agora me fugiu a expressão, né, mas ele serve a uma marca patenteada da Braskem, ele tem a identidade visual, né, ele vai servir para dar voz e identificar os produtos feitos a partir do material. Então, aí que a Braskem consegue, assim, fazer uma articulação entre várias corporações, entre várias empresas, né? Porque essa identidade visual é a marca registrada, o Wine Green, o balãozinho de fala, e tu usa ali, geralmente em histórias em quadrinhos, né? Parece que é a Braskem falando, eu sou verde. Então, isso serviu para dar solidez ali à marca, né? Todos os produtos que vinham, a garrafa PET ou qualquer frasco, que vai querer usar, dizer e propagandear, eu uso plástico verde, eu sou sustentável. Eu vou ter que colocar esse endosso aí da Braskem, essa assinatura. Então, essa marca é estampada em vários produtos, como eu estava falando, né, para parecer ser verde. Então, tem um autor que cita, que eu usei bastante, né, da comunicação, né, que é o Barthes, ele vai dizer que o selo está em consonância com a proposta de comunicação da organização, parecendo evidente uma certa preocupação com a produção de sentidos, em parecer ser verde, usar uma matéria-prima, e tu legitimar isso ainda. E aqui a união entre as grandes corporações, né? Eu sempre coloquei isso, eu escrevi na minha dissertação e em alguns outros artigos, e como eu coletava material, isso aí se repetiu várias vezes, que foi até dar náuseas, né? Ad náuseas. Eu li a minha dissertação, vai estar lá escrito. Porque repete-se a mesma informação que há a cana por trás. E aí a cana ela vem se desvelando, né? Se descortinando, digamos aqui, do frasquinho da natura. Tem um balãozinho assim de que há um chamamento, né, de uma grande ideia, né, de usar um produto natural, renovável, limpo. Tem uma joaninha ali para ajudar ali a descortinar essa natureza que vem vindo, que é a cana-de-açúcar, um solzinho, né? Então isso aí a natura usa a embalagem obviamente verde,
o selinho do plástico verde, para dizer que é verde, é inovadora, é versátil. Então, são ideias que promovem o plástico verde e o selo Wine Green da Braskem, né, em uma grande ideia, em termos de inovação e diferenciação. A partir daí, o Active, a Danone, também usou o selo do Wine Green, então foi um prato cheio assim, né, para várias empresas aí de cosméticos e de alimentos, de tudo. Vamos ver daqui para frente, né? Ativa com o selo Green, assim o verde não fica só na embalagem, eu uso o selo verde. A embalagem é interessante, porque ela cria um esquema que a peça publicitária faz que lembra o contexto também dos laboratórios de ciências, onde são utilizados os microscópios ali para te ver, aumentar a capacidade de visão dos objetos, né? Bem como também indica uma hierarquia, né, entre o mundo macro e o micro, aquilo que não se pode enxergar olho nu, a matéria-prima, no caso aqui, onde se extrai o plástico verde, ou seja, a cana-de-açúcar, que é um produto renovável, reciclável, e não sei mais o que, e vai indo, e assim vai indo. E aí, como eu disse, sim, a cana sempre vai vir por trás. Aqui na Faber-Castell usa a mesma pegada, o mesmo selo, né? E vai fazer essa mesma leitura de macro e micro, né? O selo sempre vai aparecer ali como um elo entre as empresas Braskem, no caso aqui a Faber-Castell, a Johnson Johnson, né? Então vai mostrar como elas estão articuladas ali, fazendo essa conexão, essa parceria, para parecer ser verde, ser green, essa maquiagem, digamos, verde. Tem um autor ali que eu gosto muito, que eu usei na minha dissertação, que é o geógrafo David Harvey, tem umas leituras pós-modernas, né? Ele tem uma citação interessante no livro dele, né? Que ele vai dizer que o capital, né, o capitalismo, ele pode perfeitamente continuar a circular e se acumular sob condições de catástrofes ambientais. Desastres ambientais para o capitalismo, então ele cria uma oportunidade imensa, abundante. Então, o capitalismo do desastre, então ele lucra assim, com extrema prodigalidade. Assim. O livro, um conceito que o Harvey, essa é a capa do livro, né, é a 17 contradições e o fim do capitalismo. Eu achei interessante porque aí tu vê já uma figura anacrônica, né? É um menino pedindo esmola, né? E ali um capitalismo, um carro, ali, para te ver essa contradição. Ele tem um capítulo que ele fala só da natureza e um conceito de lavagem verde, que é o greenwashing, que é o que a Braskem faz aí articulado com outras várias empresas, né? Que é tu disfarçar um projeto com fins lucrativos como um projeto para melhorar o bem-estar das pessoas, né? Então, o que vem, o apoio popular ali ao ambientalismo dessas grandes empresas, ela tem sido útil, tanto para o capital, tanto quanto para as políticas ambientais, né? Parte dessa política, infelizmente, ela é simbólica, ela não é substantiva, né? Isso aqui também, eu vejo essa foto dessa moça ali olhando, parecia eu no mercado. Quando eu ia no mercado comprar alguma coisa, ali que eu moro do lado do Zafra, no mercado aqui no minha casa, eu sempre procurava, assim, quando eu estava muito, era o que a professora da vez falava, ficava assim, será que é do plástico verde? Mais de comida até com plástico verde? Eu ia coletando. Então, essa é uma empresa de bobina, que ela vai dizer também que usa o plástico verde, porque ser sustentável não é uma opção, é um comprometimento. Então, as empresas, assim, elas se estruturaram para aparecer green, verde, com a indústria da Braskem. Tem autores que vão situar isso como uma lógica expansionista, né, do capitalismo moderno, né, o tardio. É um processo de legitimação de valores sustentáveis, né, de fundo das redes produtivas. Né. Grandes corporações fazem isso. Aqui tem vários, deu uma mesclada, né? O plástico verde ele embalou arroz de todos os tipos, né? Açúcar, café, a cana-de-açúcar, assim, é um negócio bem grande, tem uns discursos ecológicos ali que a gente viu, assim, que eu vi, que é um alargamento das plantações de cana. Isso aí no interior ali do agronegócio ali, isso aí estava e continua sendo assim, né? Ele desenha, até tem um autor que situa, que eu esqueci de botar a fonte ali, mas tá na minha dissertação, que o agronegócio desenha o 28º estado brasileiro, tem um espaço ali entre São Paulo, que é de onde vem mais ou menos a cana, né? A cana até do plástico verde vem para o polo petroquímico dela, não vem para o mar, né? Ela vai vir de trem até aí.
polo. Então, vem de Goiás, ali na região do Mato Grosso, um pedaço do Paraná. Então, tem uma dinâmica só plantação de cana ali, né? Então, tem um poder econômico muito grande ali, né? Então, eles desenham essa arquitetura ali social uma consequência aí desse processo pela rede. E são, na realidade, a plantação de cana não é de canaviais pequenos, né? São indústrias de cana, é uma coisa mais pesada. Então, a plantação de cana, assim, o cara que corta cana, que vai lá cortar cana, se fosse assim, tinha algum aspecto social mais bacana, né? Que é uma pequena propriedade, ou uma média, ou até um grande produtor, né, de cana, então ele vai empregar, vai fazer algumas coisas, mas isso é cana, assim, industrial, com maquinário e é dia todo. E aí eles largam, assim, inseticida, agrotóxico, de manhã até a noite. Tem uma região que tem ali de Goiás, ali, que agora eu esqueci o nome, que é o autor que falou, que tem uma ubra, tá lá, que eu entrei em contato com ele, na época da dissertação, ele falou isso aí, acho que é Itubiara, acho que é. Tem uma praça, assim, que os caras fizeram só fizeram a cidade só de plantador de canas, acho que é Itubiara, acho que não lembro o nome. Bem, o Zafari também, né, que é o mercado que não sei quem é aqui daqui, da região de Porto Alegre, eles vão me ajudar, né, que é um grupo aqui, né, do Rio Grande do Sul, né, supermercado, ele também tem uma educação ambiental ali, corporativa, né, que ele faz a sacolinha do mercado dele, ele usa o plástico verde, só que ele faz uma educação também, né, ele faz uma educação socioambiental, né, ele vai propagandear ali sacola produzida com plástico verde. O plástico verde ele contribui para a redução da emissão dos gases de efeito estufa. Ele endossa ali o discurso da Braskem, né? Tem várias linhas educativas aqui, uma dimensão educativa também. Ele vai utilizar aí para o lixo seco, tu coloca assim, assado, tem a ideia de reciclar. Então, é uma forma barata, eu vou dizer que é uma forma barata e eficiente, né? Que o Zafari descobriu, outras boutiques, né? E trazendo o benefício de embalar com rapidez a mercadoria e vai propagandeando, assim. É uma estratégia de marketing, é um marketing verde que eu tanto coloco assim nos meus textos, né, para tu criar uma produção de sujeitos, aí, consumidores ambientalmente responsáveis. E uma parte interessante que eu acho, assim, até do esquilo dele, o mascote dele. Ele tinha uma cola, eu tinha feito ali que eu tinha anotado, não posso falar disso do esquilo. O esquilo do Zaf, do grupo, eu tenho no site, só um pouquinho, gente. Peguei falando e fiquei com sede. Eu estava lendo quando eu pesquisava o Zafari para poder colocar nos meus textos, nos meus artigos, ele faz uma adoção pelo mascote que os esquilos, pelo esquilo, porque eles são tidos como mais muito inteligentes e organizados. Eles vão coletar, tentar fazer uma coleta de selecionar os melhores alimentos. Eu achei isso legal, vou fazer uma análise. Eu tomei como isso como uma maneira análoga, né? Eu podia entender que o Zafari, então, se autodefine como tendo tais qualidades da sua mascote. Então, ele representa o convívio harmonioso com a natureza. Então, ele consegue também selecionar os melhores plásticos, digamos assim, né? Entrelaçado ali com essas questões econômicas. O Zafari, socioambientalmente, ele não tem nada, né? No dia 1º de maio, tá aqui o esquilo dele aqui tomando um soco na cara, né? Teve uma passeata aqui no dia 1º de maio em Porto Alegre, no centro de Porto Alegre, denunciando a escravidão dos empregados ali, do pessoal que trabalha no Zafari. Da escala que é absurda deles, é uma completa quase que escravidão, né? Então o Zafari, na realidade, ele mascara isso aí, ele não tem nada de função social, né? A Zara também, que é uma empresa espanhola, né, conhecida de roupas, assim, ela faz um esforço também para parecer ali ser verde, ser sustentável, ser responsável socialmente. Tem o selo do Green aqui também, do plástico. Mas a Zara já foi denunciada várias vezes. Uma delas aqui em São Paulo, né, há uns anos atrás, pelo Ministério do Trabalho, em função de manutenção de trabalhadores bolivianos em situações análogas à escravidão em porão nos seus estabelecimentos.
Em 2017 também tem uma polêmica na Turquia, que o pessoal colou assim uma etiquetinha, eu fiz esse item que você iria comprar, mas não foi pago por isso. Então denunciar, fazer uma denúncia anônima, assim, digamos, para fazer um levante, assim, para serem ouvidos, né? Digamos assim. Então não tem nada de socioambientalmente responsável, né? Gente, assim, de todos assim do plástico verde tem bastante coisa, assim. As coletas que eu fiz, eu escaneei várias na minha sacolinha, né? Isso aqui é um folderzinho também da Estação Ambiental da Braskem, né? Eu tive que eu coletei, escaneei, isso aqui eu trouxe todos para ir. Daí eu vou passando, assim, agora uma forma mais rápida para escutar, bastante, deixar um espaço para vocês falarem, né? Mas eu vou ir colocando, senão eu vou falando. Esse que é da Estação Ambiental, que eu coletei e documentei. Tem um folder também que a Braskem diz que ela faz uma educação, eu até vou nomear ali num capítulo que educação socioambiental corporativa, que coisa é essa, né? Tipo, ela vai propagandear que ela tem uma vida melhor, depende da química do plástico, há uma química entre todos nós, somos gaúchos e brasileiros, responsabilidade social. Tem um apelo regionalista que muito forte, assim, né? Então são coisas assim que eu trouxe assim para minha pesquisa. E sempre vem a palavra nós, que a Braskem faz cumprir uma função social com uma possível melhoria. Ela sempre vai botar no discurso dela, do marketing dela, nós, juntos, entendeu? Aqui é o chaveiro social, né, que eu trago aqui também, ainda está intacto, né? Se vocês olharem, ele vai... Dentro dele tem os discursos de responsabilidade social, a Braskem cresce, e outras coisas, reciclagem, que a Braskem faz. Ela sempre vai se postular como uma empresa responsável, né? Por tudo. O discurso da inovação, de iniciativas desenvolvimentistas que colaboram com a sustentabilidade e com uma vida melhor, né? Sem um outro folder que veio vindo exacerbando o plástico, né? A Braskem tem no Polo Petroquímico Informativo, que ela também é reservada ali 40 páginas para ela do informativo para falar de si, né? Para falar dela, dos numerários, das veiculações, tudo que ela faz de bom, né? O que é interessante destacar é essa positividade aqui, que você deve falar, que tem um cenário positivo. Esse equilíbrio ambiental positivo em todos os artefatos, uma grande parte deles, tem sempre um sinalzinho de mais ou do positivo, né? É um aspecto que chamou ali a minha atenção na análise dos materiais, né? Essa positivação intensiva das ações da empresa, né? Ela sempre vem construída por meio de textos, nas imagens ou verbais, sempre pelo marketing institucional ali da Braskem. Tem a ideia também de viver bem, de um programa de incentivo a empreendedores, é outra palavra da moda, ela usa empreendedorismo, né? Então, sempre tem uma ideia de trabalhar ali, uma ideia de positividade, as pessoas que são sorridentes, são felizes. É a tônica aquela do viver bem, né? Tem uns artigos que eu trago na dissertação, na pesquisa, para contextualizar isso, né? Juntos criamos o futuro, e aí tem um Brasil ali feito com pessoas, né? Um país forte se constrói com uma indústria química forte. Aqui no Rio Grande do Sul, a Braskem participa de vários programas sociais, aqui, né? Ela patrocina também Fronteiras do Pensamento, museus, cooperativas de reciclagem, que ela está envolvida. Ela tem algumas ONGs que ela terceiriza, então, essas ações educativas, né? Ela não faz, uma indústria, ela terceiriza isso, né? Essa aqui, a Educata, é uma delas, uma rede de aprendizagem online sobre o consumo consciente e sustentabilidade, que ela é desenvolvida em parceria entre a Braskem e o Instituto Acatu. Tem o Instituto Fábrica de Florestas, na Bahia, que ela vai produzir, distribuir mudas de plantas, né? Vai dar palestras, faz uma espécie de coletas, né? Isso tudo ela terceiriza. Ela paga, terceiriza isso aí. Ela faz essa parceria. Por fim, aí também é uma imagem também que eu quis trazer, né? Por suas características, o plástico aí permitiu ao homem ampliar suas possibilidades. Graças ao plástico aí, na ideia de imensidão, de céu, né, de natureza, né,
Então, isso aí eu quis aí mais ou menos ir me aproximando aí para o final aí desse curso, trazer essa imagem. Tinha outras tantas, né, que eu queria trazer, né? Como considerações finais aí, né, eu queria demorar muito, assim, né, 1 hora falando, eu ia ficar 2 horas aí, e não ia ter espaço aí para algum debate aí, né, ia ser um monólogo. Bom, então nesse trabalho aí eu procurei demonstrar aí como a Braskem se utiliza no produto, que é o plástico verde, né, conectado numa diversidade de artefatos culturais, que aqui nós compreendemos aqui tem uma dimensão educativa, ele é pedagógico, para legitimar-se ali enquanto empresa brasileira responsável, preocupada, estratégica e investidora em diversas causas socioambientais. As análises que eu me envolvi, que envolveram esses textos imagéticos e os verbais aí, que integram esses artefatos, essas propagandas, essas estratégias publicitárias da Braskem sobre o plástico verde e o seu selo, consegue-se me permitir ver a pedagogia nessas práticas discursivas. E isso é representativo acerca desse produto, parecendo que ele e a natureza são e fazem parte de uma coisa só. Os enunciados publicados pela Braskem, através dessas estratégias, correspondem a uma gama de representações, que envolve o marketing, as questões sociais, ambientais, ecológicas, econômicas e várias outras coisas. Mas eu entendo perfeitamente que a empresa busca consolidar a marca, reforçando a importância que o plástico pode ter para o mundo, valendo para isso de conceitos como sustentabilidade, inovação tecnológica, uma forma de ação que visa o mercado e o consumo. Obrigado aí, gente. Tem um formulário Google Docs que tem que preencher aí, né? Vou lembrar. Tem uns próximos passos, né, que eu também queria mostrar e também posso mostrar, professor? Tenho tempo ainda, professor Darlice? Claro, tem sim. Eu só ia dizer, Lazia, para te recortar o link, aí eu copiar e colar no chat. No chat. Tá? Porque daí as pessoas podem acessar, eu penso. Isso aí me ajuda muito. Enfim, meus próximos passos. E porque eu até não falei do meu doutorado, aí eu até vou, e eu tinha comentado que a Braskem, ela não é larga, eu não consigo largar, eu até tento sair, mas parece que ela vai me pegando, me grudando. Eu tive que fazer um artigo sobre ela, mas daí diferente, não foi do plástico verde, não foi de outras coisas. Ela tem uma... Na realidade, a Braskem também tem uma mineradora em Maceió, né? Está sendo denunciada, julgada, teve CPI da Braskem também, desde 2019. Teve documentários que ela faz um crime ambiental, ali, isso aí já é visto. Eu fiz um eixo da minha pesquisa de doutorado só falando dela, e eu trago um pouquinho do recorte, só para vocês ficarem analisando que não é só a questão da Braskem no Rio Grande do Sul, ela está, como diz aquele mapa do mundo, ela está enraizada, ela tem vários tentáculos, digamos assim, né? E daqui a pouco ela é vendida, ou sei lá o que faz, a gente sempre vão escutar aí da Braskem. Mas ela, assim, ela tem 4 décadas que ela explora um mineral chamado salgema, né? Eu trago aqui, que é isso em território urbano da capital alagoana, né? Maceió, né? Em Alagoas, né? Isso desde a década dos militares, né? Isso ainda não era nem nome de Braskem ainda, hoje é Braskem, ela era o nome Salgema SA. Isso é até quem foi um dos primeiros diretores para localizar em termos históricos foi o ditador, o Ernesto Geisel, que é gaúcho também, nossa, infelizmente, e ele fez a assinatura para liberar esse terreno para Odebrecht, na época era Salgema, né? Hoje é Braskem, minerar Salgema aí da território urbano. E depois veio a ser ainda já estou dando um spoiler da minha tese, vinha a ser um diretor, né, dessa empresa nos próximos anos, depois que ele saiu da presidência. Né? É assim que as coisas funcionam, as articulações do mercado privado e governo. Né? Isso aqui são mapas, as legendas escolares, semáforos, que são todas as minas, 35 minas que a Braskem tem, que ela minera a salgema dessa parte assim, da capital alagoana. Né? Então você tem 1,2 km ali, que ela pega sal. Isso é com dragas, né? Não sai na parte, é mineração industrial, eu nem sei como é que eles fazem isso.
Então, ali tu tem um sistema de tratamento químico para tirar esse minério daí de baixo, né? O salgema é utilizado para a fabricação de soda cáustica, PVC. Então, tu tem uma separação ali, né? E isso aí, um deles, a mina 18, ela explodiu, isso em 2019. E aí condenou todos esses bairros aí da capital alagoana. 5 bairros. São quase 130 mil pessoas que tiveram que sair de casa. Todos. E isso aí está na justiça, vão ser ressarcidos ou não, isso foi de forma compulsória. Alguns resistiram, alguns, infelizmente, até morreram. E isso é um negócio muito triste, assim. Eu estava fazendo essa parte do trabalho no ano passado, nas enchentes, me deu uma tristeza profunda, e em uma época de maio, assim, nossa, eu fiquei assim mal, assim, vários dias. E aí, está seguindo. Então, o que aconteceu ali? Porque as pessoas tiveram que sair, que começou a rachar os terrenos, abrir buracos, e foi tudo condenado, não tem mais contrato, uma espécie de formigueiro ou de cupinzeiro, se eu lembro disso. Então, isso aqui virou bairro fantasma. Isso aí, desde 2009 foi esvaziado. Então, tirou o telhado, foram tirando tudo que tem, tudo que podiam levar. Aqui tem uma analogia de uma pichação, é uma arte que alguns moradores pichou em protesto, tem vários protestos que tem aqui, né? Mas um desses aqui, o pessoal é muito emblemático, essa figura, né? Esse é um spoiler da minha tese. O pessoal sai ali, o homem sai com o botijão de gás, a menina sai com as roupas, o pessoal sai com as caixinhas, leva mala, até o cachorro vai junto. O pessoal foi expulso daí, cerca de 130 mil pessoas, território grande, né, da capital alagoana, né? E hoje isso aí, os bairros estão assim. Isso é uma intervenção lá, né? A foto aí pipocou o mundo, é uma foto de um artista, o pessoal pintou ali, né? Isso aí, o pessoal, não sei se vocês vão conseguir enxergar, só tem 2 carros ali, mas o bairro é todo fantasma. Então eles fizeram essa intervenção aí para fazer um chamamento aí às autoridades, aí, né? Para conseguir sensibilizar, né? Até porque estava rolando, até ano passado, até julho do ano passado, estava rolando a CPI. E sabe que as CPIs no Brasil, elas vão, discute, e a gente não sabe o que acontece depois, né? Umas coisas que vão indo, se perdendo. Então, eu acho que era isso. Acho que era isso, gente. Eu não sei se eu consegui explicar bem, eu peço desculpas pro pessoal, eu não sou um bom professor, as professoras me elogiaram ali, mas eu não sou um professor, eu acho que eu me enrolo bastante, às vezes me empolgo, fico nervoso, mas eu estava extremamente nervoso para apresentar isso para vocês, por uma das licenciaturas das pedagogias, falar em pedagogias culturais, tem um pessoal da biologia ainda, então vai indo. Então abro agora e vou tomar uma água para o pessoal. Tu pode parar de compartilhar, eu acho, Lazier, porque aí também, se as pessoas quiserem abrir a câmera, e também tu pode nos ver, né? E agora? E como é que eu paro de... É parar de compartilhar, eu acho que... Ó, o Pedro está dizendo que estava ótima a exposição. Queres falar, Pedro? Obrigado, Pedro. Pode falar, Pedro, também. Está aberta a palavra. Achei. E boa noite, gente. Boa noite, Lazier. Pode abrir a câmera. Eu não sei se... Tá, vou ligar aqui. Eu não sei se tu chegou a pesquisar isso, mas tu chegou a ver como midiaticamente, qual o discurso que a Braskem acionou para tentar melhorar a imagem dela depois desses afundamentos em Maceió? Chegou a analisar isso ou não? Cheguei assim, ó. Na realidade, de Maceió ali, né, que foi uma parte assim, ela está em andamento. Ela teve a Braskem tem um marketing dela, né, institucional, né, que ela praticamente ela brecou, não sei se é isso que eu estou perguntando, ela brecou assim sonegou algumas informações, assim, dá para dizer assim, ocultou, entendeu? Tem um caso grande aqui também, que eu esqueci de comentar também, e lembra-se também, já respondo, volto aí para tentar responder a tua pergunta, que tem uma imagem que a gente não pode deixar de não levar em conta, né? Porque a CPI da Braskem e a própria Braskem, ela tem um pedaço da Petrobras, como eu falei ali.
Então tem uma imagem governamental aí. Então, na realidade, o governo também, isso são vozes da minha cabeça, ele tenta, sim, sonegar, tenta ocultar algumas coisas de fato, não divulgar tanto. Entendeu? Mas ela tentou, assim, os discursos, assim, de defesa, assim, da Braskem, para fazer isso aí, ela chamou vários especialistas, digamos assim, para ver o terreno ali de Maceió, ali, né? E nos primeiros especialistas e Ministério Público, olha a força da Braskem politicamente que tinha, né? E corpo empresarial, e com tudo, ficou um momento, e isso aí ficou, assim, um bom tempo. E lembrando-se que 2019, quando eclodiu isso aí, era um período perverso, que eu esqueci de comentar aqui. A gente teve a crise sanitária. E isso aí ficou muito mais complicado. Ficou muito mais complicado ainda porque o pessoal tinha que conviver com essa crise sanitária. O pessoal estava sendo expulso, ainda tinha assim, 2, 3 anos da Braskem, assim, ó, alimentando. Eu toco isso no meu artigo, assim, Pedro. Falo assim, um pouco disso, assim, né? Como é que eles fizeram para segurar ali. Teve um marketing muito forte ainda, né? O artigo não foi aceito ainda, até não... Ele está ainda no ineditismo. Então tem um marketing muito forte, né, disso aí da Braskem para segurar, né, esses atores aí, né, dele. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta ali, né, desses cursos aí, assim. Mas uma coisa assim, eu, como disse, assim, eu fiquei assim, e a gente viu, acho que tu leu alguns pedaços, tu estava trabalhando aqui, não leu todo, mas tu leu alguns pedaços, né, um negócio assim, bem triste, assim, de provocar. Eu até estava evitando de colocar ele na apresentação, mas daí como eu tinha esse gap onde eu estou falando e para ver assim, que a Braskem ainda continua viva para mim, né? Ela vai virar um hit de capítulo. Pode falar, professor. Então, eu ia dizer, né, Lazier, que me chama a atenção, assim, enquanto tu apresenta, duas questões, né, que talvez possam também depois te ajudar para as análises, quem sabe, eu pensei, né. Uma delas que, enquanto tu apresentava, nunca tinha pensado sobre isso, né, mas me veio um certo estranhamento que, como assim, né, o Zafari é uma empresa gaúcha, né, Isso. e o símbolo dela é um esquilo, a gente não tem esquilo no Brasil, né? Eu fiquei pensando, eu nunca parei para pensar sobre isso, mas enquanto tu falava, nossa, olha o que é, né? Olha o que é essa representação do esquilo, talvez até investigar um pouco mais sobre essa representação. Eu sei que tu não vais analisar o Zafari, assim, né? Mas eu acho que valeria uma nota de rodapé, assim, sobre essa tua inserção aí, né, de saber por que o Zafari usa o esquilo, mas ao mesmo tempo, eu acho que vale também fazer uma análise no sentido de mostrar que essa figura do esquilo, ela não nos representa, né, ela não representa a nossa fauna gaúcha. Então, assim, é meio estranho, né, me causou um estranhamento quando tu falava, né, há vários bichos que eles podiam ter usado para fazer essa representação, porque o esquilo, né? Então, acho que é uma coisa que me chamou a atenção. A outra coisa é que quando a gente vê aquelas pessoas, né, saindo ali naquela imagem que parecem retirantes, assim, né? As pessoas saindo dos seus lugares, né? Essa Sim. ideia de refugiados. De êxodo urbano. De refugiados, né? Tem um livro de literatura infantil que se chama A Viagem, mas ele é interessante porque eu vou te dizer agora. A gente, durante a pesquisa, usou essa obra com crianças de 5º ano, e aí elas tinham que depois representar, porque o que acontece nessa obra? À medida que as pessoas saem do seu país, que estava acontecendo uma guerra, elas têm que passar pela fronteira, elas saem fugidas do país. E à medida que elas vão passando a fronteira e passando os lugares, elas vão perdendo as suas coisas. Então, elas saem cheias de malas, de coisas que conseguiram levar das suas casas, mas à medida que elas vão saindo, elas vão perdendo as suas coisas. Vai ficando pelo caminho. Isso, elas vão ficando para trás. E a obra mostra muito isso. Mas o que acontece? Quando as crianças, então, vão fazer essa representação, né?
do que elas deixariam para trás, né? O que elas levariam com elas, se elas tivessem que escolher alguma coisa, qual é a coisa que elas levariam com elas. E aí me chama a atenção ali as representações, né? Um botijão de gás, quer dizer, o que isso significa na vida dessas pessoas, né? Cachorro, eu tenho É uma o figura do meu botijão cachorro. de gás, né? Porque é o botijão de gás. Quais são os outros objetos que tinham? É uma sacola, é uma caixa com seus pertences, acredito eu, uma mala que o último leva, tem uma pessoa levando o cachorro, é uma família, né? Com 3 filhos. Sim, Um cachorro, sim. um botijão de gás, uma caixa, uma mala, outra sacolinha e é isso aí, o cachorro. Eu faço uma análise dessa uma análise cultural, assim, né? Dessa figura que é um dos eixos, né? Que é um artigo dele que eu mandei ali. Esse aí que eu mandei dessa figura, eu tava reticente de mandar, né? Mas é um spoiler da minha tese, né? Eu vou tratar disso. E o que tu analisa nessa imagem? O êxodo, eu coloco como êxodo as pessoas expulsas assim, nesse sentido que tu tá falando ali. Entendi. Eu no acho sentido que que elas foram expulsas assim, sumariamente. Mas eu acho que vale também dizer o que elas levam quando são expulsas nesse sentido. O que para elas é importante? O cachorro? O cachorro vai junto. Se tiver que escolher um objeto, que o objeto escolhe o cachorro. Tu entendes assim? E aí, para as crianças, o que elas levam? O celular. Tu entende? É uma outra representação, mas eu quero te dizer assim que faz pensar essa imagem assim, porque a escolha desses objetos e não outros, né? Só te trazendo umas coisas para te pensar, assim, né? Quando a gente olha esse teu trabalho todo, assim, ele faz pensar e a gente vai também, não é? Obviamente, fazendo relação com as leituras que a gente tem, com as vivências que a gente tem, né? Quando a gente olha um objeto, quando a gente ouve e escuta, também as nossas interações enquanto leitores de outros objetos, de outras vivências, vai fazendo relação com o que tu estás apresentando. Mas só para a gente pensar um pouquinho, assim. Claro, interessante, assim. Mas eu acho que teu trabalho tem muito a contribuir, assim, para nós pedagogos, né? A gente tem aqui 2 alunas da pedagogia e a Almerinda, né, que também é pedagoga, no sentido da gente poder pensar, né, o quanto a escola muitas vezes está longe de trazer esse trabalho para as crianças pensarem, né? E aí eu estou falando das crianças porque as alunas que estão aqui são da pedagogia, mas a gente poderia pensar o quanto que essa análise toda ela seria importantíssima para os alunos do Fundamental e Médio, né? Fundamental 2 e Médio também, no sentido de fazer pensar sobre esses discursos que circulam no nosso cotidiano, eles estão aí. E a gente nunca para pensar o que significa, né? O que o plástico verde significa? O que significa esse espaço de mineração em Maceió, né? Quer dizer, quando a gente olha para os currículos, né? E a gente vê o quanto essa discussão ela está muito longe daquilo que as escolas trazem para refletir, para pensar, para analisar, e o quanto seria importante que tudo isso estivesse muito presente nas reflexões das escolas, né? Com certeza. Então, eu acho que teu trabalho nesse sentido, assim, né, bom, por que é um doutorado em educação? É porque justamente vai fazer essa imbricação com um campo educacional muito forte, né? E com a constituição desse sujeito, né? Desse sujeito planetário, né? Como é que a gente habita nesse planeta sem ter essa inserção e esse conhecimento, né? Eu acho que isso é bem importante. Mas eu vou passar a palavra para a Almerinda, para a Solange, para a Vírtria. Se vocês não quiserem falar, gurias, eu não sei se o microfone de vocês está funcionando, porque eu vi que vocês duas escreveram ali no chat, né? Vocês também podem escrever, né? Impressões que vocês tiveram da apresentação do Lazier,
Como é que vocês percebem isso, assim, de importante para o trabalho de vocês enquanto pedagogas? Acho que seria interessante, né, vocês poderem escrever ou falar. Na verdade, eu sou um atrevido, como eu disse. Né? Eu sou atrevido, fiz um trabalho de pedagogias culturais, de pedagogias, né? Como eu disse no início, né? Na administração, eu tive uma passagem, assim, complicada, assim, para poder ter uma certa noção, assim, dos estudos culturais, né, professor Darlis? Foi uma passagem, assim, complicada, porque eu vim numa área, assim, vi no currículo da administração, de empresas, eu fiz um curso de tecnologia em TI também, e tô vindo migrando. Eu fui para quase de gaiato, digamos, de gaiato não, mas como disse, transformou minha vida, né? E para poder pegar um certo domínio dos conceitos, eu espero que eu tenha, né, o domínio dos conceitos. Eu estou me achando nas análises culturais, eu achei, assim, fantástico, né, assim, como disse antes, mudou minha vida, minha percepção de várias coisas. Então, na realidade, eu sou um atrevido aqui no curso de vocês, digamos assim. Até no curso do Pedro, né, que o Pedro faz ciências sociais, né, a gente vai pegando, como a Marisa falava, pegando recortes de pequenos recortes de cada área, né, de cada campo, né, e vai indo embora, né. Ali uma das meninas, a Vítria, falou então que estava ótimo, muito interessante, né? Eu acho que é importante também a gente ouvir aí o pessoal que pensaram, né? Eu penso, Lazier, coloquei ali, né, do quanto que tu estás apropriado, sim, do campo dos estudos culturais, né? A gente consegue ver na tua fala o quanto que tu estás aí apropriado dos conceitos, sim, Eu bastante. ainda hoje vou fazer uma apresentação, eu estava combinando com o Pedro, Pedro, eu estou nervoso para fazer isso. Eu acho que me enrolo bastante e às vezes eu até acho que até a minha escrita sai um pouco melhor, às vezes eu acho que não dá, às vezes, mas é bom escutar isso. Mas eu estava nervoso para apresentar. São os Primeira jeitos vez, de cada um, né, Lazier? São os Oi? jeitos de cada um, né? São Sim, os jeitos de cada um. E no teu jeito de falar, a gente consegue ver o quanto tu estás apropriado do que tu estás falando. Então, eu acho que isso é um elemento importante, né? legal escutar isso, super legal, né? Porque, Sim, a porque gente na realidade consegue eu estou perceber. nessa lida dos tais estudos culturais desde 2006, 17, já vai fazer quase 10 anos, uma década assim que vai. E eu acho que fizeste uma bela apresentação, tá aí, ó, as meninas que não estudam Obrigado. isso diretamente, assim, né, para elas pode ter sido muita novidade todos esses conceitos, porque elas são da graduação. Eu acho que elas tiveram aí um bom entendimento do teu trabalho, né, elas estão te elogiando, então tem que pensar isso, né? Obrigado. O quanto isso é importante, né? Um aluno da graduação poder entender o que tu quis trazer hoje com o teu trabalho, né? Então, acho que é pertinente, assim. A Solange, não sei se a Almerinda está nos escutando hoje. Estou sim, professora, porque eu estava ocupada com o trabalho de filhos. Ah, sim, sim. Aí Queres eu falar um tava... pouquinho? Eu achei o trabalho do Lazier muito bom e achei interessante que a Braskem tem programas ecológicos e faz essa destruição toda em Maceió. É assim, muito... não sei nem a palavra, o que pensar, porque ela faz aquele programa que pode se levar muitos alunos, né? Eu até pensei assim, pô, bacana, né? Dá para levar as crianças, dá para aprender muita coisa sobre ecologia. E lá no Nordeste ela destrói tudo. Não é? É um absurdo isso. Aí eu fiquei pensando nesse contraponto, assim, a empresa que prega uma coisa, ensina, né, de certa forma, mas em outro local ela destrói. E esconde, né? E tenta Sim. esconder.
Sim, é o lado perverso, né? Sim, sim, é perversidade. Eu acho bem importante essa contribuição da Almerinda, né, Lazier, de tu pensares na tua tese dessa contradição, né? Sim, e são regiões diferentes, né? No sul ela é de uma forma e no nordeste ela é de outra forma, ela age de outra maneira. Tem aí uma coisa, né? Esse racismo ambiental, Também tem dá isso. para Você dá para sabe, analisar nesse ponto, nesse sentido. sim, tu falou uma coisa muito pertinente, Almira. Eu me cocei assim, por isso que eu preciso qualificar. Eu acho que tu tocou num ponto bem chocante, que eu tentei colocar assim, eu não tive capacidade, eu não consegui, e eu acho que também era muito texto, assim, também, no primeiro momento, eu não coloquei, mas eu queria ter tocado nesse assunto do racismo ambiental que você tá falando. E talvez daqui a pouco eu vá para a banca e o pessoal fala isso, justamente o que você está me dizendo, né? Eu sei disso, mas eu disse, mano, se eu desenvolver, começar a falar em racismo ambiental, eu vou ter que desenvolver bastante e me articular, estudar bastante e ver onde é que eu estou fazendo. Então, como eu estou... Mas eu sei disso. Sei, gostaria de ter falado, mas eu não fiz. Talvez ainda a banca mande eu fazer, daí não tem jeito, tem que fazer mesmo. Mas, Mas é uma... Lazier, tu já enviaste o trabalho para a banca? Não, Ah, não. tá, mas uma coisa que talvez tu possa fazer nas considerações finais, ali, né? Que não é considerações finais, Um mas é um anexo. fechamento, assim, do texto, tu possa colocar alguma reflexão já nesse sentido, para mostrar para a banca que tu já está pensando alguma coisa sobre isso, né? Tu não precisa desenvolver um eixo analítico sobre isso, mas talvez interessante aparecer lá nas tuas considerações, assim, algo disso que a Almerinda está te trazendo, né, dessa dicotomia entre o que acontece no Sul e o que acontece no Nordeste, e essa questão que tu trazes, né, do racismo ambiental. Eu acho que seria bem interessante, assim, mostrar para a banca que tu já pensa sobre isso, sabe? Não necessariamente que tu tenha que desenvolver para o teu projeto, mas anunciar que Tá, tu está uma pensando. anunciação, uma provocação seria Isso, interessante, assim. isso. Vou pensar nisso aí. Eu tenho tanta coisa na dissertação. Na dissertação eu fiz desse jeito, professor Dalice. Eu fiz uma provocação, deixei uma anunciação e ela me rendeu muito bem. Na realidade, a provocação, na realidade, tudo que eu coletei, que a Braskem fazia, era o inverso, era o que eu apresentei no final das outras citações, e no final eu fiz essa anunciação, essa provocação sobre o plástico verde, que é o que virou daí a minha tese, a minha dissertação central. Então eu modifiquei todo ele e partir dali para fazer essa leitura. Então ele virou central na minha. Então é muito interessante o que o Almeida comentou. Dá até medo, né? Porque daí eu faço uma coisa assim, meu trabalho vira de ponta cabeça, né? E a gente tem tempo, né, Darlis? Eu tenho mais algum tempo para fazer isso aí, né? E a gente começa a escrever, daí tem que ficar bom. Eu acho que tem tempo, eu acho que tem tempo de fazer assim essa colocação lá nas tuas considerações, tem tempo. Sim, não, já sei. Imagina se um ano eu fazer mais um monte de coisa interessante. Vamos qualificar primeiro, observação, ficar guardadinho. Vou ficar pensando nisso, uma anunciação. Isso é uma coisa que depois tu pode discutir com o teu orientador também, né? Isso. Ele já me mandou alguns eixos para mim fazer, que eu estou terminando, então acho que vai ficar bom. Quero mandar para ele nos próximos dias, ali agora é o estágio da docência, e agora vou mandar e vamos embora. Espero qualificar tão breve. Os nossos minicursos, Vitra, são assim, a gente acaba também trabalhando já na tese do aluno, tá vendo, né? A gente já entra na ideias. A gente faz o minicurso, mas a gente também já pensa nos trabalhos futuros, né? Eu acho que o bom desses encontros é isso, né? Nos ajudam a pensar o que é um trabalho de tese também, né? Sim. Do quanto a gente fica envolvido 24 horas do dia com o tema da pesquisa, não sei se 24 horas, né? Mas pelo menos 18 horas do dia pensando nesse trabalho. E a gente fica muito, vou usar um termo, a gente fica muito psicótico naquilo, muito concentrado, e aquilo ali, daqui a pouco o teu olhar te escapa, tu precisa de alguém
na hora que tu escreve um texto, alguém precisa ler, para te ter um outro olhar, para te dar uma outra coisa. Agora tu já me disse daquela imagem, eu já fiquei pensando naquilo ali, nas coisas que se perderam no caminho, daquela família. A menina já me deu um outro toque. Obrigado, obrigado por tudo. Menina, eu tentei me esforçar, porque tu fez uma apresentação muito boa, e aí eu me puxei, vou ter que fazer uma super apresentação, e eu sou todo enrolado ali, né? Então eu fiquei me puxando ali, eu vi a tua apresentação, foi muito boa. Né? Obrigado aí pelas dicas. Mas então, a gente agradece a presença, né? A presença aí dos alunos da pedagogia, do Pedro, coisa boa ter o Pedro com a gente também aqui, né? Alguém que está junto aí do Lazier no cotidiano, né? Da Almerinda, né? E a gente espera aí que vocês participem das próximas vezes, porque às vezes as discussões são diferentes em cada grupo, né? Então, acho que isso é interessante do trabalho também, né? A gente ouvir o que as outras pessoas vão trazer num outro momento dessa apresentação. Então, a gente aguarda vocês na outra terça, Luzia, na outra, né? Na próxima ou pula uma? Eu acho que no card estava as 3 terças seguidas, Isso, né? seguidas, né? Era para ser quinzenal, vai ser seguida, não tem problema. Eu acho que é melhor por causa depois da escrita do relatório, tá? Foi isso que eu combinei com a professora Juliana. Tá bom, então tá, uma boa vai noite. Vai ser para outra turma, daí... Vai ser para todos os cursos, né? Então, a gente tem que aguardar para ver quem é que participa. Hoje, por exemplo, a pedagogia estava representada aqui. O curso representativo era a pedagogia hoje. Tá? Obrigado, gente. Então, a gente agradece, né, a participação de todos e que todos tenham uma boa noite, então. Tá bem? Boa noite, boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite, professora. Obrigado. Tchau, Azia. Eu estava nervoso, Darlis. Peraí que eu vou parar de gravar. Deixa eu ver se eu consigo aqui parar de gravar. Depois a gente tem que cortar esse finalzinho da gravação.